Vocês sabem com que alegria que a gente abre o nosso barzinho, o nosso happy hour, toda tarde, às 7 horas. E hoje, nesta quinta-feira, nós temos um convidado especial. É o professor Arísio Nunes dos Santos, que é da UFMG e que inventou um processo extraordinário que pode diminuir a delinquência em até 70%. Nuclearmente, ele inventou um aparelho que pode detectar uma impressão digital, essa coisa misteriosa da natureza, cada um tem a sua, muito própria, muito especial, em muito menos tempo que em condições normais. Professor Arísio, como é que é esse aparelho? Bom, esse aparelho essencialmente é um processo computadorizado, onde as impressões digitais são transformadas num código e registradas na memória de um computador. Então, através desse código, ela pode ser chamada imediatamente, ao invés do processo atual, que é de busca manual no arquivo. A pessoa vai lá, compara as fichas por ficha, um processo que leva horas. E esse processo com o computador será feito em questão de segundo. 1 segundo, 2 segundos. É verdade que não há uma segunda impressão digital igual mesmo? Eu sempre tive curiosidade disso. Não há, é interessante porque, principalmente nos 10 dedos, a gente tem uma combinação toda especial e a probabilidade de que todas se repitam é extremamente pequena. Tá certo? Comparando com os 10 dedos. Mesmo que a gente pega um só dedo, há uma quantidade de detalhes muito grandes que realmente não permite a imitação. Que uma seja igual a outra. Então, na verdade, Deus nos fez nascer carimbados, né? Definitivamente carimbados. O próprio Eclesiastes, um livro da Bíblia, já diz assim: e Deus colocou um selo na mão do homem para que se lhe conheçam as obras. Quer dizer, desde a Babilônia, desde antes de Harappa, na Índia, se encontravam aquelas impressões digitais carimbadas na argila para identificar a pessoa, como se usava ainda no Brasil há pouco tempo atrás para os analfabetos, né? O senhor falou que é quase... O senhor usou um termo quase aí que eu fiquei na dúvida. É quase impossível, porque... Quer dizer, existe a possibilidade, então? Olha, eu diria que não, na prática. Quer dizer, seria uma possibilide da ordem de 1 em 10 bilhões, poderia um dedo ser igual ao... Então não existe, né? Exatamente, não existe, realmente. E esse seu processo já está instalado aonde? Nós estamos instalando no Rio de Janeiro atualmente, que nos comprou. Nós desenvolvemos o processo junto com o Instituto Félix Pacheco do Rio de Janeiro e já vem sendo instalado a questão de 4, 5 meses, tá certo? Já está no meio o projeto, já está bem avançado, a gente espera concluí-lo esse ano ainda, talvez, ou no máximo em janeiro, fevereiro, concluir o processo todo, a instalação do arquivo criminal de 1 milhão de fichas decadactilares, ou seja, dos 10 dedos. No Rio? No Rio de Janeiro. E aqui nada ainda? Estamos vendendo em Minas Gerais também, para o pessoal até agora tem se mostrado muito interessado. Estamos reativando o processo de compra em Minas Gerais. Então acreditamos que ainda esse ano a gente concretize a venda para Minas Gerais. Professor, dizem que, e eu sou amigo particular do seu filho, por isso que eu vou fazer essa pergunta. Pois não. do Beto. São milhões e milhões de dólares, né? Realmente o custo é muito alto, porque emprega muita mão de obra na classificação. Uma vez colocado no computador, o processo é instantâneo. Mas até se colocar isso no computador, leva uma quantidade considerável de mão de obra, porque são dezenas de milhões de fichas. O Arquivo Civil do Rio de Janeiro, todos nós somos registrados, quando tiramos a carteira de identidade. No Arquivo do Rio de Janeiro são 17 milhões de fichas. Em São Paulo, onde a gente também está negociando, são cerca de 30 milhões. Só os criminosos no Rio tem 1 milhão de pessoas fichadas, que têm um passado criminal qualquer. Professor,
A coisa é tão específica, uma impressão digital é uma coisa muito específica. Como é que transforma isso num código eletrônico? Bom, existem primeiro padrões, ou seja, existem tipos fundamentais já descobertos desde o século passado por um indivíduo chamado Vucetich, um argentino. E esses tipos são diferentes em cada um dos dedos, eles não têm muita correlação com o outro. Então, são verticilo, presilhas, são vários tipos de impressão digital. Além disso, há um certo número de pontos característicos entre os quais a gente faz a contagem de linha. Então, a gente tem um código alfanumérico que corresponde, por exemplo, a probabilidade, por exemplo, de a gente acertar na cena é muito pequena, né? Acertar 6 centenas, tá certo? Acertar nas 10 dos 10 dedos é mais impossível ainda. Quer dizer, então, apenas 1 em 10 bilhões, 1 em 100 bilhões será o número, o nosso código, que ele não inclui toda a informação da impressão digital, ele é mais simples. Apesar disso, não há probabilidade nenhuma prática de coincidir. Então, deixa eu entender. Você cometeu um crime qualquer, largou um dedão lá. Tchum. Tira-se essa impressão digital, leva-se para o computador. Em quantos segundos a gente sabe quem é esse? Em questão de 1 segundo, mais ou menos. É o tempo de processamento pelo computador. O computador vai responder em 1 segundo. É fulano de tal. Fulano de tal. Sem erro nenhum? Sem erro nenhum, sem possibilidade de erro. Possibilidade é 1 em 10 milhões? 1 em 10 bilhões. Bilhões? Bilhões. Não é a população. E mesmo assim, quando vierem 2 suspeitos iguais, o indivíduo vai lá com seu saber superior ao da máquina, ele vai lá, o especialista compara uma com a outra e tira qualquer dúvida ainda. Tá certo? Se houvesse ainda essa possibilidade de aparecer possibilidade duas. Remota, exatamente. Longínqua, né? Longínqua, muito longínqua. Mas enquanto eu estou impressionado com esse dado que você me deu aí. Tem 1 milhão de criminosos no Rio, com passado 1 milhão. criminosos. Em São Paulo, 2 milhões fichados. Isso é claro, a história, isso inclui toda a história do Rio de Janeiro, porque o processo de identificação digital tem mais de 100 anos implantado no Rio de Janeiro, que foi o primeiro lugar no Brasil onde se implantou esse processo, né? O Instituto Félix Pacheco. Félix Pacheco, um dos pioneiros da identificação dactiloscópica, né? Não é brincadeira. Tome carioca aprontando. Arise. Muito Não carioca esqueçamos aprontando. que o Rio foi sempre a corte, tá certo? Tá certo. E dizem que na corte as coisas acontecem mais frequentemente. Mais frequentemente, mais cedo, né? Tá bom, pessoal. Isso foi um prazer tê-lo aqui. Igualmente, tá bom. Olha aí, minha gente, a gente volta já já com o nosso Happy Hour.